Atingir as metas ou fortalecer as suas crenças. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vejo muito atleta quando senta comigo para fazer um processo de coaching, um processo de mentoria, ou até mesmo quando eu tô trocando alguma ideia com um atleta de forma despretensiosa, eu vejo o quanto o atleta ele tá se autolimitando. Eu vejo o quanto o atleta ele tá com medo do sucesso. E ele prefere muitas vezes, mesmo sabendo disso, fortalecer as suas crenças do que atingir a meta que vai levar ele para um patamar extraordinário. E eu entendo o porquê que isso acontece. É natural. Afinal, nós não viemos ao mundo para ter sucesso, para ser recordista, atingir o topo, ser campeão. Não. A função do nosso cérebro é uma e exclusiva: sobreviver. Então é natural quando o atleta ele vai estipular uma meta, ele vai naturalmente buscar atingir o topo da modalidade esportiva dele, ele trabalhe com metas bem tangíveis, metas atingíveis, metas que não desafiam ele, coloquem ele na zona que ele tá mesmo, muitas vezes na zona do mediano, sabe? Que a gente chama de mediocridade. Isso aí é até mesmo um processo biológico, né, que acontece. O atleta ele tá sendo protegido por ele mesmo do próprio fracasso, caso ele não atinja a meta que ele efetivamente vai estipular. Aquela meta desafiadora, aquela meta insana, aquela meta que desafia a própria lógica, sabe? Tá, Lincoln, mas quem é você para falar sobre metas que desafiam a lógica, metas insanas? Olha, eu já trabalhei com diversos atletas que viviam no anonimato e hoje estão construindo o seu legado, estão deixando o seu nome marcado na história. Eram atletas que viviam completamente limitados por questões de crenças, sabotadores, bloqueios mentais, não sabiam gerenciar suas emoções, e por aí vai. Não é um assunto para esse vídeo aqui. Então, eu posso te dizer com absoluta certeza que eu já vi muitos atletas quebrarem recordes. Não só vi por estar estudando a história do atleta, mas eu já vi isso acontecer com os meus clientes. Então, pode ter certeza que eu sei do que eu tô falando. Eu sei que muitas vezes o atleta ele tá com medo do fracasso, medo do sucesso. Ele tá na crença de merecimento, ele acha que ele não merece conquistar tudo aquilo que aquele título vai dar pra ele. Então ele se auto-sabota o tempo inteiro. Então é muito importante que o atleta ele quebre essa barreira. Eu não tô dizendo que é fácil, que existe uma fórmula mágica pra isso. A verdade é que eu abomino o passo a passo das fórmulas mágicas, né? O sucesso fácil do dia pra noite. O que eu sei que muita gente vende por aí. Eu não defendo isso, porque não é isso que eu vejo que funciona na prática, né? O que funciona na prática é algo bem diferente da autoajuda barata, da motivaçãozinha baratinha, daquela motivacional. Uhul, eu vou conseguir, basta eu pensar, mentalizar, ficar dormindo aqui que as coisas vão acontecer. Os títulos, eles vão cair no meu colo, né? O topo, ele vai chegar muito rápido pra mim. Basta só eu mentalizar. Não é isso que eu acredito, tá? Então, se tu me acompanha aqui, provavelmente tu já deve estar vendo que eu entrego um conteúdo um pouco diferente, né? Na verdade, bem diferente dessa autoajuda barata e motivacional aí. Então é muito importante que o atleta entenda que se ele continuar colocando as crenças, os bloqueios e até mesmo a própria biologia falando mais alto, que é a proteção, né? Quando você pensa uma meta desafiadora, naturalmente o teu cérebro pensa, cara, para com isso, velho, não faz isso. Tá tudo bem, cara, fica aí. Fica na zona de conforto, é mais fácil. Vamos pegar um atleta de natação aí, tá? Um atleta aí de, sei lá, 50 metros nado livre. Vamos pegar um exemplo aqui. É mais fácil tu fazer ali um tempo 54,9, vamos dar um exemplo aqui, do que tu fazer 51,9. Por quê? Porque fazer 51,9 vai exigir mais esforço, mais empenho, mais dedicação, mais entrega. E talvez você não esteja preparado para poder pagar o preço para conquistar a glória. E muitos atletas, eles querem simplesmente todo o glamour, todo o sucesso, toda a glória, mas não querem sangrar nos bastidores, né? Querem o sucesso, o palco lá em cima, querem estar em cima do palco, o lugar mais alto do pódio, mas não querem sangrar, não querem suar nos bastidores. E aí fica bem difícil, fica incongruente, né? As ações dele não são congruentes com o que ele fala, com o que ele joga pra fora. Então as tuas metas, elas precisam sim desafiar você. Se as pessoas não estão rindo das tuas metas, anota aí. Pode ter certeza
que elas estão pequenas demais. As pessoas precisam dar risada. A meta tem que te dar um frio na barriga. E aí existe um passo a passo para você conseguir estipular e estruturar uma meta, que é assunto para outro vídeo, porque muitas pessoas, elas não desistem do sonho. Elas param no meio do caminho porque elas não sabem como estruturar uma meta de forma eficiente, de forma objetiva, de forma alcançável. E aí tem toda uma estratégia, uma ciência por trás disso, tá? Mas não é o assunto para esse vídeo aqui. O que eu quero te instigar aqui é olhar para as metas que você está colocando no seu dia a dia hoje. Quais são as metas que você estipulou durante o mês, durante o ano, para o seu calendário de competição? Tu não tem um calendário de competição e tu não colocou ainda estruturado onde você está e onde você quer chegar? Então já convido você a fazer isso nesse primeiro passo. É estruturar o teu calendário do ano inteiro e criar uma rotina estratégica de um passo a passo de como você vai atingir a meta que você está querendo chegar. Mas entenda que quando você coloca uma meta que não faz o seu coração palpitar, não faz dar aquele frio na barriga, as pessoas não estão rindo dessa meta e não estão te chamando de louco, provavelmente porque você está colocando uma meta que te mantém na zona da mediocridade. E o objetivo desse vídeo é fazer você refletir para ver se realmente a meta que você está colocando é uma meta que efetivamente você pode atingir, que você tem o patamar para atingir, ou se você está simplesmente dando ouvidos e alimentando suas crenças, fazendo com que você entenda que essa zona aqui, ó, onde está todo mundo, tá bom. Use mecanismos do seu dia a dia, ferramentas, ações que possam colocar você mais próximo da sua meta insana. Metrifique os seus resultados do dia a dia. Comece a se desafiar mais no treino. Não faça um treino para cumprir tabela. Não faça um treino no modo zumbi, no modo automático. Comece a traçar uma meta macro e estipule metas micros para conseguir chegar lá. Sabe aquele dinossauro que você olha desse tamanho e você pensa, nossa, é impossível eu lidar com esse cara aí, porque esse bicho aí é muito grande. Mas imagine você fatiando esse dinossauro dia após dia, momento por momento, cortando pedaço por pedaço dele. Provavelmente esse dinossauro vai chegar uma hora que cada pedaço dele vai ser desse tamanho e você vai ter acabado com aquele monstro lá. Então as suas metas, elas devem ser encaradas da mesma forma. Se você hoje tá aqui e você coloca uma meta desse tamanho e você pensa, não, é impossível de eu chegar lá, ela tá muito inatingível, não tem como. Eu não sei nem como fazer isso. Comece com pequenos passos, comece um passo de cada vez. Porque uma coisa é você, vamos falar aqui de uma meta financeira? Vamos falar aqui para ver se tu entende, atleta. Vamos supor que eu queira bater uma meta de faturar até o final do ano R$1 milhão, sendo que eu tenho 2 meses. Vamos supor que eu tenho condições de chegar nesse valor, não é uma coisa que vai ser fácil, mas é possível. E uma outra coisa é eu acreditar que eu posso atingir 200 mil. Se eu colocar uma meta para chegar a 1 milhão, os recursos que eu vou ter que acessar, as pessoas que eu vou ter que me conectar, os treinamentos que eu vou ter que comprar, a energia que eu vou ter que despender, ela é completamente diferente para uma meta de 200 mil. E entenda que quando eu condiciono essa minha mentalidade para atingir algo que realmente me desafia, que eu não tenho nem ideia de como começar a atingir este valor, naturalmente eu começo a buscar dentro da minha mente formas para chegar lá. Provavelmente você, quando fizer esse exercício, vai perceber que tu precisa adquirir uma nova habilidade, você vai perceber que você precisa se conectar com novas pessoas, você vai entender que você precisa muitas vezes adquirir um novo treinamento, que você precisa investir em algo que tu não está investindo agora. Só que só vai ser possível você entender qual é as respostas que você precisa ter para atingir essa meta até então inatingível, se você parar para pensar e começar a acreditar que ela é possível. As pessoas, elas têm uma grande dificuldade de aceitar e assimilar que seja possível fazer algo que outras pessoas não fizeram. Quantos exemplos nós temos aí na história do esporte? Pessoas que desafiaram a ciência, que nunca tinham conseguido atingir determinado patamar ou determinado resultado. E quando uma pessoa foi lá e conseguiu, milhares de outras conseguiram logo em seguida. Eu tenho um exemplo de um atleta meu chamado Guilherme Costa, atleta da Seleção Brasileira de Natação, que quando eu conheci, ele tinha um tempo X nos 1.500 metros nado livre.
Ele quebrou a primeira vez o recorde sul-americano poucos dias depois que ele me contratou. Não deu nem um ano, ele quebrou 11 vezes o recorde sul-americano, sendo que 5 vezes foi da prova dele, outras 5 era uma prova que ele nem nadava para aquilo, ele nem se preparava para aquilo, mas mesmo assim ele conseguiu quebrar. E depois ele quebrou ainda um recorde dos 400 metros nado livre, que é uma prova que ele nem imaginava um dia quebrar. E isso, depois ele fez outros feitos, como ganhou do campeão olímpico e mundial na casa dele, na Itália. Então, depois que você consegue entender que é real, você desbloqueia a sua mente e aquela meta que até então era insana, inatingível, que desafiava a lógica, ela começa a ser altamente plausível. Ela começa a ser atingível. E você vai se surpreender com a sua capacidade de encontrar respostas para uma meta que muitas vezes você sequer poderia imaginar estar atingindo ela em tão pouco tempo. Então eu te desafio aqui para fazer de todas as tuas competições a melhor competição da tua vida. Não importa se tu é atleta de natação, de jiu-jitsu, de triatlon, se você é atleta de boxe, de MMA, não importa. Faça do seu treino como se fosse o último treino da tua vida. Se você tem uma competição amanhã, faça dessa competição como se fosse um campeonato mundial. Faça dela como se fosse uma competição olímpica. Não faça dela uma competição qualquer porque ela não tem importância, porque ela não tem relevância, porque não é uma competição que tem status, que não te dá dinheiro. Toda e qualquer competição, ela é passível de melhora. Toda e qualquer competição, ela tem que ser encarada como se fosse a última competição da tua vida. Então, a partir desse momento que você assistiu esse vídeo, tu tem duas escolhas. A primeira é atingir as tuas metas e colocar metas desafiadoras que façam você ter frio na barriga, que as outras pessoas deem risada dela, ou é você fortalecer as suas crenças e continuar muitas vezes na zona da mediocridade. A decisão é tua. E eu não tô falando aqui para você colocar uma meta inatingível. Você tem que saber quais são os seus limites. Você se conhece mais do que ninguém. E você sabe quando a meta que você tá colocando é uma meta que deixa você na zona de conforto, que não te desafia, que muitas vezes está fazendo com que você não tenha medo do sucesso ou do fracasso, porque é mais fácil você cumprir uma meta que está próxima de você do que você cumprir uma meta que está muito longe de você. Os recursos que tu vai ter que acessar, como eu te falei, são completamente diferentes. Então espero que o intuito desse vídeo mostre para você que toda vez que tu não estiver trabalhando numa meta insana, toda vez que você não estiver colocando toda a sua energia no treino, independente da competição, para atingir o teu máximo desempenho, a tua máxima performance, toda vez que você não estiver fazendo isso, lembre-se de uma coisa: você está fortalecendo as suas crenças. E eu tô falando aqui de crenças limitantes, crenças que puxam você para baixo e que tiram você do caminho do alto rendimento. Então, a partir de agora, a decisão é sua. Escolha atingir as suas metas e enfraquecer, acabar, eliminar com as crenças que não levam você a lugar algum.